Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Essa é mais uma conversa ao pé do rádio, mas eu estou deixando a conversa ao pé do rádio para assuntos pontuais, para temas pontuais, né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho, repetindo um pouquinho, porque eu falo que realmente a repetição leva ao entendimento, leva exatamente as pessoas verem a sua posição claramente. Então tem coisas que eu falo que são repetidas, mas são repetidas pelo bem. Eu falo aqui hoje, eu quero falar um pouquinho desse ultra neoliberalismo que nós fomos enterrados vivos. É um processo canalha, bandido, em que fica difícil as pessoas entenderem de forma diferente. Mas por que, Rubem? Porque as pessoas nasceram dessa forma, cresceram dessa forma, acham dessa forma, foram doutrinados a achar dessa maneira, foram acostumados a ouvir mentiras como se verdade fosse, foram acostumados desde cedo a encarar a Rede Globo como o diário oficial da nação, o que impingem a governos totalitários como o domínio da comunicação. Você tem isso na Globo, através de uma falsa liberdade, porque a ditadura financeira se faz presente. Empresa que recebia 70% de todos os recursos da União em direção às mídias privadas de concessões públicas, leva a isso. Porque eu acho que simplesmente o governo não tem que fazer propaganda de nada. E quando faz, deve ser de forma institucional, porque o canal é seu e não pagar nada por isso. Mas acontece dessa forma. Todo mundo, de uma forma ou de outra, vive nessa condição. Nos doutrinamos, nos acostumamos com tudo isso, nos acostumamos com esse modelo. Um modelo que diz que o único sucesso que você pode ter é financeiro. É a única coisa que importa. A riqueza, claro, você precisa auferir bens, melhorar de vida. A tentativa de melhorar de vida é uma constante do ser humano. A falta desse tipo de competitividade, essa política de dar apenas o básico e achar que é o suficiente e criar uma casta que cada vez tem mais, foi um dos motivos da destruição da esquerda no mundo. A destruição do socialismo se deu dessa forma. Por quê? Porque passou a ser uma farsa. Uma farsa onde tudo bem, o Estado acaba te dando o básico, mas não passa do básico. Isso daí cheira a enganação, porque os poderosos cada vez têm mais e mais. E se aproveitando do Estado, obviamente. Então, a antítese disso é o neoliberalismo. O neoliberalismo prova que se você não ficar rico, se você não ganhar o primeiro milhão, se você o ano que vem não ganhar mais dinheiro do que esse, se cada vez você não tiver mais dinheiro, você é um fracassado. Não importa quanto sucesso você tenha, não importa que você seja um profissional respeitado, não importa que você seja um profissional dedicado, não importa que você seja um gênio. Você é contado pelo dinheiro que você acumula. O jumento da esquina que ganhou o dinheiro dele de forma ilícita é um grande cidadão. Você é um ninguém. Porque simplesmente você não tem o carrão do ano, você não tem a casa em Búzios, você não tem a casa num balneário, você não tem um apartamento de praia, você não tem uma casa na serra, você não vai para Miami, seus filhos não vão para lá. Então você é um fracassado, porque o único vetor que existe é o dinheiro. Claro que a religião desse novo mundo tem que ser o neopentecostalismo. Igrejas onde 99% dela se pratica a lavagem de dinheiro, o crime contra os mais carentes
e um lugar onde só se fala em dinheiro e prosperidade. O único jeito de Cristo pré-pago, Deus pré-pago. Todo mundo tem que ser pago para trabalhar nesse mundo. E se você tiver algum fracasso, a culpa é sua. A educação, a história, os movimentos, tudo isso é jogado para escanteio. A sociedade perfeita do American Way of Life não existe mais nem nos Estados Unidos. Detroit era o retrato máximo do operário que conseguia ter uma vida de doutor, o operário digno, trabalhava muito, ganhava bem e tinha uma vida digna, conseguia ter bens impensáveis para alguém que trabalha, que labuta. Só que esse modelo acabou, morreu, desapareceu. Os japoneses sufocaram, os americanos fugiram, não criaram proteções, vão atrás do dinheiro mais fácil, por aí vai, e de Japão foram para Taiwan, e de Taiwan foram para a China, da China para a Indonésia, para a Índia, e hoje a Ásia, o Sudeste Asiático, produz praticamente 90% de tudo que o planeta consome. A África nunca produziu muita coisa, é um continente lamentavelmente atrasado, principalmente pelas políticas apenas de exploração, além das suas características étnicas e raciais. Várias raças, várias etnias, centenas delas em conflito, em choque, fora a exploração sanguinária da Europa ocidental sobre esse território. A América do Sul hoje começa a ocupar com louvor o papel que foi da África ontem, um continente explorado, destruído e corrompido por um processo que prometia ser a salvação. A salvação do Brasil vinha de um modelo neoliberal, que sempre que diziam que quanto mais você desse, quanto mais você cedesse, mais você teria. E esse processo, na prática, nunca veio. A história de fazer crescer o bolo para comer a sua fatia lá na frente, você descobriu que à noite sempre alguém ia na cozinha, quem tinha a chave da cozinha, e comia até dizer chega. O bolo no dia seguinte estava menor do que no dia anterior, e o bolo nunca foi concluído. Políticas erradas, por exemplo, de Delfim Neto, que apesar de tudo fazia uma política bem mais nacionalista, como todas as outras. Agora importamos modelos americanos, modelos de exportação, aonde em 87 abrimos os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte e não por acaso George Soros e sua quadrilha vem se instalar no Brasil. BTG Pactual se instala no Brasil, com Paulo Guedes no comando, aqui testa de ferro de George Soros. A Constituição Federal foi feita e moldada dessa gente. Ou você confia na ética moral e bons costumes desse nosso legislativo, dessas pessoas que militam pela política na terceira ou quarta geração. O outro dia eu já descobri que enquanto um Covas foi para Covas, já apareceram outros na cova, o que prova que a política é hereditária. Não tem outra coisa, não há representatividade do povo. Há sim um compadrio, uma camarilha que já está escalada, quer seja na oposição ou na situação. George Soros comprou ambos, promulgaram a Constituição de 88 e eu sempre repito para vocês, comparem o Brasil em 88 e a China em 88, o PIB nosso era maior ainda. Eles entraram no comunismo de mercado, todas as empresas têm uma parte de controle estatal, por isso que eu falei que a Evergrande não é nenhum problema, porque o Estado lá tinha controle sobre isso, enquanto aqui apostamos no modelo neoliberal clássico, entregar tudo para a iniciativa privada e pronto, ela proverá, saberá de fazer tudo. Mas como tínhamos que ter um modelo nacional, e o modelo nacional é cleptômano,
todo mundo quer levar vantagem. Aqui nós inventamos de doar as estatais, doar o patrimônio público, pegar o que é do povo e entregar para os amigos do rei. Esse é o modelo que o Brasil adotou, modelo totalmente fracassado, destinado ao fracasso, e que se começou o ciclo com Paulo Guedes em 1987, fecha esse ciclo com Paulo Guedes em 2022, sempre a serviço do capital, sempre a serviço da exploração, sempre a serviço de tirar do povo. Porém, do outro lado da ponta foi implementado um sistema comunista feroz. Ué, Rubem, você não falou não? Existe um comunismo feroz aqui no Brasil. Esse comunismo começa nos altos cargos da República, começa na camarilha das câmaras dos deputados, das assembleias legislativas e até das câmaras dos vereadores, passando para os que enchem as tetas com verbas públicas, com juros subsidiados ou contratos com o Estado. O Estado é uma mãe para alguns. Ali sim, ali nós temos a figura do comunismo, a transferência dos bens públicos para a iniciativa privada ou para o cidadão comum, que de comum não tem nada. Desculpem o pequeno lapso, vou tentar tirar isso. Se não conseguir, vai ficar só desculpa. Então, existe sim, existe o velho da Havan, existe o Eike Batista, apesar de algum mérito como empresário. Existem as outras empresas que pegaram bilhões, tá? Os batistas, donos da Friboi, que pegaram bilhões e bilhões e bilhões, enquanto o cidadão comum não tem condições de pegar 30 mil reais para montar um pequeno negócio. Salários aviltados, miséria em alta, destruição de tudo que é bem público, passagem de coisas produzidas com nosso dinheiro, com nosso suor, que custaram bilhões e décadas de desenvolvimento, entregue para os amigos do rei, para os bandidos, para os comunistas da nação. Comunista no Brasil é um juiz. Comunista é um oficial das Forças Armadas do alto escalão. Esses são comunistas. Um ministro do Supremo Tribunal. Esses vivem no comunismo pleno. Só que vivem lá no alto, no topo da pirâmide do comunismo. Esses têm casa, comida, roupa lavada, tem tudo, absolutamente tudo. Tudo à custa do nosso suor, do nosso trabalho, do nosso dinheiro. Viram autoridades das formas mais variadas possíveis para botar o dedo na nossa cara e dizer o que nós temos que fazer e a eles obedecer. Ou seja, ao invés do político no Brasil, do juiz no Brasil, do general no Brasil, do coronel do Brasil, do fiscal no Brasil, do policial no Brasil, de todo mundo ser empregado. Quando eu falo policial, é policial de alta monta. Eu não estou falando o ferrado da sua rua que toma tiro de bandido, não. Eu estou falando de policial da alta cúpula, de delegados federais, superintendentes regionais e outros. Cada um faz o que quer e o que bem entende. São apaniguados para isso, recebem todas as benesses do Estado. Eles vivem realmente num estado de comunismo. O comunismo é para ele, o comunitário. Para eles não existe orçamento, não existe nada. Ninguém precisa saber se o caixa está superavitário ou com déficit. Não adianta, o deles está garantido. O deles não atrasa, o deles é o primeiro separado. É isso que nós criamos no Brasil. O comunismo das elites. A elite tem comunismo. O povo, miséria, exploração, neoliberalismo, desindustrialização, ignorância e pior, uma máquina 24 horas por dia ligada, mostrando que isso daí é que é bacana, isso que é legal. Porque você não é rico, porque você não é competente. Se você não é rico, é porque você é preguiçoso. Se você não é rico, é porque você não fez por onde. Se você fizesse por onde, você seria rico.
A mesma retórica usada dentro da igreja neopentecostal. Você não é rico e não é milionário porque você não tem fé. Se você fosse um cara de fé, é óbvio que você estaria bem na vida. É óbvio que você estaria rico. É óbvio que você estaria por cima da carne seca. O que te falta é fé. O irmão José, o irmão João, o irmão Francisco conseguiram tudo que eles desejavam pagando sua bênção adiantada porque eles tinham fé. Não. O irmão José, o irmão João, o irmão Francisco conseguiram o que conseguiram por outros meios, até estatísticos, aonde diz que mesmo num setor de grandes perdedores, sempre existe algum ganho. Alguém tem que ganhar, nem todos perdem. Alguém tem que ganhar, igual a pirâmide. Não são só os golpistas que ganham, alguns ganham também, principalmente os que entram primeiro na pirâmide. Inclusive na pirâmide do Brasil já estava tão descarado que as pessoas falavam assim, tem que entrar na hora certa para ganhar, senão você se fode. Ou seja, o cara já sabia que era pirâmide, que era um golpe, mas ele entrava mesmo assim. Boa parte fez isso e boa parte quebrou a cara. E tem muita gente para quebrar a cara ainda, porque a gente vive assim, a gente vive dessa tragédia, a gente vive dessa situação. Porque culturalmente foi colocado na nossa cabeça que é assim que é certo. Não existe, por exemplo, como na China, a figura dissociada do alto dirigente, do empresário, do executivo. Aqui quem gerencia e é dona de todo o erário público são pessoas vindas do sistema financeiro. São gente que vem com seus lobbies para dentro do Estado, assaltam o Estado, enchem os bolsos de dinheiro, dividem miséria, sofrimento e dor, batem em quem não concordar e no final todos são felizes. Esse é um retrato do Brasil, gente. Isso daí que eu não estou inventando, isso é a mais pura realidade. Você pode constatar isso olhando pela janela. O resto é palhaçada, o resto é circo, o resto é absorvente, é mod-se, é íntimos, é qualquer coisa, é jogar um contra o outro, é ver uma lei da Tabata Amaral, a genial, que nunca conseguiu passar para um... Primeiro que eu quero dizer, como eu falei com a minha mulher ontem, ela falando comigo, uma pessoa que é gênio, uma pessoa que é diferenciada, não aceita ser deputado, não aceita nada disso. Ela vai para dentro da profissão dela, porque ela ama aquilo, ela é um gênio. A Tabata Amaral, o único gênio que tem é que ela é uma oportunista, uma ferrada, e qualquer coisa que lhe fosse oferecido, ela aceitaria de bom grado. Alpinista social, que conseguiu seu espaço na política, com a participação ridícula de Ciro Gomes. Foi ele que, pagando um favor ao Tasso, elegeu a menina. Colocou ela embaixo do braço e inventou aquela história de astrofísica, aquela palhaçada, aquela pataguada de dar vergonha alheia e transformou tudo nisso aí. São essas pessoas que querem nos governar por mais 4 anos, depois do Bozo. Eu não peço voto para o Bozo, nem quero o Bozo reeleito. Agora, eu estou doido para saber quem a gente vai botar lá, porque do jeito que está, não dá para ficar. É isso que eu tinha para falar por hoje, para vocês aprenderem, abrir o olho, e boa tarde, boa noite, boa qualquer hora para todos vocês.